prosseguindo com a leitura da história do rei Salomão. Capítulo 2 do primeiro livro dos reis. Tópico: a morte de Adonias. Adonias, aquele que tentou profanar a memória do próprio pai, do rei Davi. Tentou profanar o patriarcado do rei Davi. A morte de Adonias. Então, Adonias, filho de Agite, foi visitar Batesseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: "A sua visita é de amigo?" "É sim", respondeu ele, e continuou: "Eu quero lhe dizer uma coisa." "Diga", disse ela. E Adonias disse: "A senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei, e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido, e peço que a senhora me atenda." "O que você quer?" perguntou Batseba. E ele disse: "Peça ao rei Salomão que me dê Abissag, a moça de Sunem, para ser minha mulher." "Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu." "Está bem", respondeu ela, inocentemente. "Eu vou falar com o rei por você. Pode deixar, Adonias." Então, Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois, sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para Batseba, e ela se sentou ao lado direito do rei. Aí Batseba disse: "Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse." E o rei disse: "Pode pedir, minha mãe. Eu não recusarei." Batesseba disse: "Dê Abissag em casamento a seu irmão Adonias." "Mas ora, por que é que a senhora está pedindo Abissag para Adonias?" perguntou Salomão. "A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino. Ora, afinal, Adonias é o meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele." Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus bem assim: "Que Deus me castigue e em dobro, se eu não fizer Adonias pagar com a própria vida por ter feito esse pedido pérfido." O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje. Hoje mesmo Adonias morrerá." Então o rei deu ordem a Benaías, e ele foi e atacou Adonias e o matou. Adonias, tremendo falso, ardiloso. Percebam só a fala da falsidade. Adonias diante de Batseba: "A senhora sabe que era eu quem deveria ser o rei. A senhora e todo o povo sabe disso. Mas eu me resigno, me submeto. Eu já entendi que o reino, o trono, é de Salomão. Deus quis assim." Tremendo falso. O cara fala e nem acredita no que fala.
tremendo falso. Próximo tópico, a morte de Joabe. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: vá para as suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Eu respeito muito a sua cultura e a sua história, Abiatar. Depois, Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que razão e motivo havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus, para o altar do Senhor Deus, porque estava com medo de Salomão. Estava pedindo clemência. Era um ato simbólico, um ritual simbólico de pedido de clemência. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: o rei mandou você sair daí. Não saio daqui, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui mesmo. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim, nem eu, nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez, quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai Davi saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele: Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. 2 bons homens. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que forem reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadoque no lugar de Abiatar. Próximo tópico, a morte de Simei.